Olá, meus queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Ilquias do canal Ilquias Magal. Quero trazer para vocês algumas matérias, né? Eu já expliquei para vocês e vamos trazer no canal com seriedade, sem alarmismo, sem tom apocalíptico, nada disso. Só mostrar para vocês, né, os impasses, o que é planejado, o que é que vai começar a ser implementado a partir de agora e da forma que é e o que a tendência que isso tem incutida nessa teoria que agora vai se tornar uma prática. Vocês sabem que a ponta de lança desse sistema, dessa unificação, né, de blocos, onde os países vão se unir com os blocos com seus vizinhos terrestres, que têm fronteira comum, e esses países, né, eles são. Claro que na Divisão Internacional do Trabalho, na DIT, e quem estudou, por exemplo, A Riqueza das Nações do Adam Smith vai entender como é que a mentalidade do mercado. Cada país ele é focado naquilo que ele tem de melhor. O hemisfério norte, onde tem menos riqueza natural, eles são os países mais ricos do mundo. Né? Eles controlam as finanças, o comércio. Eles têm mercadoria, os, os derivados, né? E vendem os produtos, eles fabricam aí para o comércio, a indústria. E nós aqui no sul temos os insumos, a matéria-prima. E o Brasil é fortíssimo no agronegócio, na agropecuária. Né? Esse é o forte do Brasil, também da Argentina, dos países da América do Sul num todo. Nessa semana o Lula visitou a Argentina, né, do presidente Alberto Fernandes, conversaram e eles criaram, então, não foi uma moeda comum, por enquanto. O que eles criaram é um mecanismo de troca internacional e de importação e exportação. Eles vão criar um comércio bilateral entre os dois países, onde as duas nações vão aceitar a troca comercial sem recorrer ao dólar. Desde 1944, na Conferência de Bretton Woods, e o que aconteceu em 45, né? O dólar ele foi aceito como moeda de reserva internacional. Então, nós já vivemos num sistema de moeda única, tá bom? Vai vir uma nova, virá no mundo uma moeda única, um sistema financeiro único. Porém, nós já vivemos num sistema mundial de moeda única. As moedas internacionais, a moeda internacional que rege as transações comerciais, as relações entre as nações no âmbito comercial e financeiro, é o dólar americano. Pós-Segunda Guerra Mundial, né, a Europa terminou devastada, acabada, ruída, e os Estados Unidos, com o Plano Marshall, recuperou a Europa no Plano Marshall e emprestou. Na época, é óbvio, o dinheiro era muito mais valorizado, o dólar era muito mais valioso do que é hoje, e foi um empréstimo, a princípio, pelo JP Morgan, de mais de 50 bilhões de dólares para reconstruir a Europa. Como no acordo também foi que as nações europeias haveriam esse empréstimo, pagariam em tantos anos, e já foi quitada essa dívida, mas eles aceitariam algumas regras no mercado, aceitariam o dólar como moeda de reserva, e isso foi implementado ali, e numa época de pujança econômica, virou a moeda internacional. Só que isso hoje, né, o que aconteceu? Com o passar do tempo, como os Estados Unidos é a nação que detém o dólar, quando a sua moeda é a que é usada no mundo inteiro, você ganha um poder muito grande, porque os Estados Unidos ainda é um motor econômico. Então vamos lá. Se os Estados Unidos aumenta a taxa de juros, ou seja, aumentou a taxa de juros por conta da inflação agora. A inflação está alta no mundo inteiro. Como a minha moeda é a que manda nas transações internacionais, se eu aumento a taxa de juros, fica mais atrativo meus títulos, o investimento na minha nação, então há uma fuga de capital das nações para dentro dos Estados Unidos. Com mais moeda nos Estados Unidos, com o dólar correndo para lá, fortalecida a taxa de juros, há
uma fuga de dólar dessas nações, com dólar menos dólar nas nações, então nós temos um aumento do preço do dólar, fica caro no mundo. E isso num cenário onde nós vimos a China com a política de zero CVD, onde nós vemos uma desaceleração econômica da China, ou seja, a produção diminui, porque nós temos um conflito entre Rússia e Ucrânia, né? Na verdade entre a Rússia e a OTAN indiretamente no território da Ucrânia. Com isso nós temos os produtos, o alimento, né, caro, e pior, a Europa passando por uma crise energética. A energia está muito mais cara. Com a energia mais cara na Europa, as empresas da Europa procuram no mercado locais para transferir seu chão de fábrica para produzir mercadorias com preço menor, porque está caro. Então, eles estão desincentivados. Nós temos muita empresa quebrando, diminuindo, desacelerando, porque está caro produzir. Ficou muito mais caro sem o petróleo e o gás russo no mercado europeu. Com tudo isso acontecendo, tá bom? Uma inflação galopante por conta do probleminha que teve mundial há 2 anos atrás, há 3, que é o vírus, né? O detalhe da economia é que hoje nós temos um problema mundial. Não é uma inflação local, regional, continental. É uma inflação mundial. O petróleo ficou mais caro no mundo porque o russo não pode. É o segundo maior produtor do planeta que não pode mais colocar a sua mercadoria, nem usar o dólar americano para fazer transações comerciais entre eles e o Ocidente. Fazendo com que... Imagina o seguinte, você está no mercado. Existe, por exemplo, 5 produtores de um determinado produto, para você entender, né, o básico da economia. Vamos lá, os 5 produzem um certo chocolate. 5 produtos de chocolate no mercado para dois compradores. Eu estou usando o básico. Ou vamos usar um número maior. Nós temos 10 produtos de chocolate no mercado para uma população de 100 pessoas. Né? E essas produções, então nós temos 10 para 100 pessoas. Olha só, nós temos uma demanda alta e 10 produtos diferentes. Nós temos 10 opções. Então, para eu conseguir, né, disputar essa parcela de pessoas do mercado, eu vou fazer o quê? Eles vão, né, esses 10 vão produzir e eles vão ter um equilíbrio de preço para cada um conseguir sua parcela da população. O vira e mexe, um faz uma promoção, outra, mas nada que vai afetar diretamente o seu custo. Né? E aí há um equilíbrio. Esse mercado vai procurar o equilíbrio, porque aí eles vão pôr um preço que vai agradar o mercado, cada um terá sua parcela do mercado, tudo bem. Mas vamos supor que desses 10 produtores de chocolate, um quebrou. Não vai ter mais chocolate. Agora no mercado haverá só 9 produtores. Agora são 9 para os mesmos 100 que demandavam. O que acontece? O preço sobe. Por que o preço sobe? Porque há menos concorrência. A demanda continua a mesma, mas a produção não é mais a mesma. Eu tenho menos chocolate no mercado. Entendeu? Aí há um pequeno desequilíbrio. Até que surja alguém ou esses tais aumentem a produção. Né? Pode aumentar a produção, porque a demanda aumenta. Só que aumentou a produção, você consegue um lucro bem bacana no começo, mas não é? Aumentou a produção e se a demanda também não aumentar, o preço tende a voltar a cair novamente. Isso vai... É o ciclo de equilíbrio do mercado. O que aconteceu com o vírus no mundo foi: o chão de fábrica está na China, quem produz os insumos são as empresas chinesas, né, quem faz tudo. Os insumos, tanto para a indústria farmacológica, militar, tecnológica, etc, etc, etc e tal, com a alta do petróleo. Por que a alta do petróleo? Porque além da OPEP, os países exportadores de petróleo, que liderado pela Arábia Saudita, nós tínhamos já uma sanção brutal dos Estados Unidos e dos países do mundo inteiro contra a Venezuela. A Venezuela é o país que mais tem petróleo no mundo, ninguém tem mais que eles. Agora vai voltar a colocar o petróleo venezuelano no mercado porque o presidente Joe Biden dos Estados Unidos está
conversando com Maduro e precisa do petróleo no mercado ocidental, né, para diminuir os preços, porque está caro, está difícil a situação econômica do mundo. E o que aconteceu? A Venezuela proibida de vender o seu petróleo no mercado ocidental por causa das sanções contra o regime de Maduro. Aí pronto, nós já temos uma alta, já temos um mercado difícil. Aí o que acontece com esse novo governo americano? Começou um conflito na Ucrânia. E aí as nações europeias e os Estados Unidos e todos os seus aliados então aplicam sanções contra a Rússia e excluem a Rússia do SWIFT, o sistema de pagamento internacional comum. Com isso, a Rússia está proibida de vender os seus produtos e comprar do Ocidente. Ou seja, quando tinham muitos produtores de petróleo, agora já tem 2 excluídos, ou seja, tem menos petróleo no mercado e a demanda mundial continua. Porque enquanto havia o vírus e o conflito, o que aconteceu? Os bancos do mundo inteiro, os bancos centrais, começaram a emitir moeda. Ou você acha, irmãos, que esse dinheiro que você recebeu do auxílio, né, o auxílio emergencial que você recebeu do governo, foi de onde que surgiu esse recurso? Entendeu? Só o Fed, o Federal Reserve nos Estados Unidos, emitiu mais de 35 trilhões de dólares e jogou esse dinheiro na economia. Ou seja, uma impressão de dinheiro descontrolada para manter o mercado de pé. E com isso, a demanda permanece, porém, não temos mais a mesma quantidade de produtores de petróleo oferecendo seu produto e nem de gás no mercado, o que faz com que o barril de petróleo suba o valor. Em contramedida, o governo americano, esse governo desastroso dos Estados Unidos, fez algumas coisas que desagradou a Arábia Saudita, a maior produtora de petróleo cru do mercado e o líder da OPEP, dos países exportadores de petróleo. Porque eles queriam fazer um novo acordo com o Irã, né, nuclear com o Irã, além de também pararem, né, os Estados Unidos começou a criticar o herdeiro saudita, o Mohammed bin Salman, e ainda retirou o apoio americano à Arábia Saudita no conflito contra o Irã no Iêmen. A Arábia Saudita, muito indignada com isso, o que eles fizeram? Quer saber? Vamos diminuir a produção de petróleo no mundo. E a OPEP fez o mesmo. Vão diminuir para manter, claro, o valor do barril alto, mesmo com o Joe Biden, presidente americano, visitando a Arábia Saudita e pedindo para que eles aumentassem, eles decidiram reduzir a produção de petróleo. Eles até aumentaram um pouquinho, mas agora já decidiram reverter essa decisão. Ou seja, menos petróleo no mundo, o preço continua alto. Os Estados Unidos usaram suas reservas estratégicas, agora pediram, né, ajuda à Venezuela, um regime que eles não gostam, para injetar mais petróleo no mercado para ver se contém essa alta absurda. Ao mesmo tempo que o vírus estava no mundo, o que a China fez? Fechou suas fábricas. Então, eu não sei se você sabe, irmãos, mas o mercado econômico no mundo, tá? Ele é principalmente marítimo. Tudo que você compra no mundo é produzido é via mar, porque é o comércio mais barato. Só que com a alta do petróleo ficou mais caro para você abastecer os navios, abastecer as mercadorias que vão por aeronaves e terrestres. Tudo ficou mais caro. É mais caro vender, o frete fica mais caro, produzir ficou mais caro para a indústria, porque a indústria energética ela precisa de petróleo. Por quê? Porque muitas indústrias usam o petróleo, tanto para circular os seus bens como para produzir, indústria automotiva, indústria de caminhões, né, a logística, tudo no mundo depende do petróleo. Nossa, tudo no mundo depende do petróleo, do gás. Tá bom? A indústria europeia necessita muito de gás. Só a empresa BASF na Alemanha, ela usava 6% do petróleo, do gás natural. E aí de repente, da Rússia, e de repente tiram isso do mercado. Então tá caro produzir. Tá caro produzir, a demanda continuou, agora acabou os incentivos e uma inflação veio muito alta. A inflação é
as pessoas que continuam comprando não têm a mesma quantidade e a mesma produção de antes, ou seja, está mais caro porque o petróleo está mais caro, tem um vírus que está interrompendo as cadeias de abastecimento porque fábricas são fechadas por causa de surto na China, a China fecha portos, vários navios ficaram travados por dias porque tinham que tirar pessoas que estavam tendo surto do problema, então eles eram retirados e isso interrompia o abastecimento. Ao mesmo tempo que você tem outro fator, né, no Mar do Sul da China. O maior produtor da indústria tecnológica para os chips semicondutores é Taiwan. São os tigres asiáticos, né? Taiwan, Coreia do Sul, Singapura e Hong Kong. Mas o maior, 90%, sai de Taiwan. E hoje Taiwan vive também um impasse. Por quê? Porque a China quer anexar Taiwan novamente. Você entende o cenário internacional. Quando a Rússia decide então invadir a Ucrânia e vem esse bloqueio monstruoso contra a Rússia, proíbe-os de usar o dólar, eles vão e o que eles fazem? Colocam o seu petróleo, né, vende o petróleo e o gás para a China por um preço menor, é óbvio, porque sua demanda também diminui. Então, mas eles vendem mais para a China, para a Índia, que é um mercado que está em ascensão, e dentro de 30 anos, 20, 30 anos, a Índia vai passar a China, tá bom? E muitos já estão querendo, inclusive, usar a Índia como seu novo chão de fábrica. Tá, mas e aí? Que detalhe mais importa nisso tudo para vocês? Vamos fazer uma explicação aqui e vamos tentar ser um pouco mais precisos, mais rápidos, objetivos. É importante, moço, falar tudo isso porque não dá para a gente explicar o cenário de forma rapidinha, em segundos, tá? Para entender mesmo o cenário. No cenário internacional, isso foi visto por algumas nações com medo. Por quê? Olha, se eu fizer alguma coisa que os Estados Unidos e a Europa não gostem, eu vou tomar sanções, vou ser proibido de usar o dinheiro, vou ficar excluído e vou ter problemas. Ou seja, como é que uma nação tem tanto poder de dizer quem pode ou não pode comprar ou fazer algo no mercado? Entendeu? Esse poder abalou as relações no mundo, assim como o que a Rússia fez com a Ucrânia abalou um outro ponto. A estrutura da ordem atual foi abalada pelo seguinte fato. Como é que uma nação de repente decide invadir a outra? Porque ela acredita que a outra não deve existir. Porque existe uma ideologia, é uma disputa ideológica também, e ela não acredita que a Ucrânia não deve existir como nação, e ela deve anexar aquele país protegendo seu território. E a outra nação decide excluir a outra unilateralmente, excluir uma nação do sistema financeiro e fala: ó, você não usa mais o meu dinheiro, você não compra e não vende aqui dentro, você está excluída. Abriu-se um precedente para esses países como Brasil, Argentina e partes da América pensar: a gente tem que se unir. A gente tem que criar um sistema comum, financeiro comum. A gente tem que comprar e vender de nós mesmos aqui, nos ajudar localmente, fortalecendo a nossa economia, priorizando nossas mercadorias e até mesmo parar de usar o dólar americano. Se a gente começar a usar a nossa moeda aqui, criar uma moeda única. Só que a princípio eles não vão acabar com a moeda de cada país. Cada país vai ter a sua própria moeda, vão continuar usando o dólar americano, mas vão criar como alternativa uma moeda comum para eles venderem, comprarem e venderem dos seus vizinhos, dos seus aliados. Por quê? Diminui a dependência do dólar americano, ou seja, se os Estados Unidos chegar aqui para essas nações e falar: a partir de agora vocês estão proibidos disso e daquilo, eles falam: tudo bem, se não quiser deixar a gente usar seu dinheiro, a gente vai comprar com a nossa moeda aqui internamente e a gente tem a nossa própria moeda e vai começar a negociar de igual para igual com outras nações, como por exemplo é o que a China tem feito internacionalmente. Tá? Vou explicar para vocês. Aqui nessa matéria da BBC, o que é a moeda comum que Brasil e Argentina negociam e por que isso não será o fim do real? A princípio, não. A possibilidade de criação de uma moeda comum do Brasil e Argentina para transações comerciais virou um dos principais assuntos da visita do presidente brasileiro ao país vizinho. Decidimos avançar nas discussões sobre uma moeda sul-americana comum que possa ser usada tanto para fluxos financeiros como comerciais, reduzindo os custos operacionais e nossa vulnerabilidade externa. Em discurso durante o encontro, o presidente Lula reforçou a ideia. Por que não tentar criar uma moeda comum, como se tentou entre os países do BRICS,
né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A China e a Rússia já criou um sistema paralelo, inclusive uma moeda comum, né? O Yuan digital está aí. Detalhes sobre esse, né, o que está sendo discutido, incluindo a proposta brasileira de chamar a moeda de SUR, que é Sul. Vamos lá, né, alguns detalhes. Eu não vou ler tudo, que é muita coisa. Muitas pessoas, ao saber da notícia, entenderam que o Brasil e a Argentina poderiam criar algo como o euro, a moeda comum que os dois países estudam criar no futuro serviria apenas para facilitar as transações comerciais sem a necessidade de recorrer ao dólar, ou seja, diminuir a dependência do dólar. O dólar americano é hoje fundamental para a maioria das operações financeiras, comerciais. A moeda foi adotada como reserva global de valor em 1944, de acordo com, né, o Bretton Woods. Isso significa que muitos bancos centrais no mundo todo mantêm parte da riqueza de seus governos em dólares, cotação das moedas nacionais em relação ao dólar. Ao longo dos anos, houve esforços para abandonar o dólar como principal moeda mundial. A China promove tratados bilaterais com diversos países para que as trocas comerciais sejam realizadas em yuan e na moeda nacional do país. Por quê? A China tem feito isso. A China já está fazendo isso com a Rússia, comprando petróleo, etc. E um dos desafios assim abismais que está vindo aí para a economia vai ser isso aqui. Ó. Vou fechar isso aqui. Desafiando os Estados Unidos, a Arábia Saudita estuda vender petróleo em moeda chinesa. Hoje o petróleo, né, até a década de 70, 80, era o petrodólar. Acabou em 71 padrão ouro, começou o petrodólar, lastrear o dólar em petróleo. Depois, ali de 90, com os conflitos que existiram, os Estados Unidos mudou a sua lei e o dólar hoje é impresso, lastreado em nada. Isso para manter a indústria do conflito em alta e dinheiro sem impresso a rodo, sem critério nenhum, só para financiar as causas globalistas e financistas, etc. e tal e tal. Só que tudo era em dólar. Ou seja, o mercado dependia do dólar puramente, porque o que move, né, o motor da economia mundial, os Estados Unidos, é o petróleo. E agora, o que a Arábia Saudita está estudando? Quer saber? Eu vou começar a negociar meu petróleo com o dinheiro chinês. Para o maior mercado do mundo. E aí isso vai abrir um precedente muito grande. Por quê? Com a Arábia Saudita, o maior exportador de petróleo cru do mundo, que está em negociações com a China, a maior importadora de produto. Deixa eu mostrar para vocês, irmãos. Em 2019, a China comprou 20,1% do petróleo exportado pela Arábia Saudita, ou seja, 1/5 do país. Em 2021, a China comprou 25% do petróleo árabe, ou seja, 1/4 do petróleo produzido pelo maior produtor de petróleo do planeta foi comprado pela China. Nós estamos falando de um mercado, né? Claro, precisa porque a indústria do mundo está lá. Se a Arábia Saudita negociar e decidir, a partir de agora nós vamos vender não só em dólar, mas vamos usar a moeda chinesa, a China se torna então um pária para os Estados Unidos muito forte, ou seja, uma concorrência brutal. Nós vamos deixar a hegemonia do dólar ser fortemente abalada no mundo. A novidade pode representar uma ameaça à posição hegemônica do dólar e dos Estados Unidos em relação ao mercado mundial de petróleo. Entendeu? E essa é a tendência. E a moeda comum, isso aqui é uma tendência. Nós estamos caminhando para um mundo que vai ter 10 blocos. Não haverá mais uma nação decidindo. O mundo vai se tornar multipolar. Aqui, a UOL traz essa matéria, né? Porque os presidentes de México e Peru questionaram a proposta da moeda comum entre Brasil e Argentina. Por quê? Porque as situações econômicas das nações não são boas. Imagina hoje, por exemplo, por que o Brasil não pode simplesmente criar uma moeda e abandonar a sua e se unir à Argentina? Porque a nossa economia brasileira é muito melhor do que a Argentina. A Argentina está quebrada. Então não é muito bom se unir à Argentina agora nesse nível. Então vão ser passos dados até que as duas nações economicamente, financeiramente, estejam organizadas a ponto de unificar tudo.
Aí as autoridades de México e do Peru questionaram a proposta da moeda comum lançada pelo presidente. A ideia de criação não é substituir as divisas nacionais, como ocorreu no caso do euro, mas seria voltada para transações comerciais entre os dois países. Você vê aqui, ó, em conferência do presidente Andrés Manuel López Obrador, ele afirmou que seu governo não concorda, por muitas razões. O chefe do executivo mexicano disse que desconhece os detalhes da iniciativa. Ele ainda disse, mas não estaríamos de acordo. Nós temos muitas razões para continuar mantendo o dólar como referência. Primeiro, porque o México faz parte do NAFTA, mercado comum com os Estados Unidos e Canadá. Vai estar ali próximo, faz divisa. Mas no futuro, tá, o México não vai fazer divisa, não vai estar no bloco com os Estados Unidos e Canadá. Os Estados Unidos e Canadá vão se unir num bloco comum e o México não vai entrar porque são povos diferentes. E o México vai ficar, acho que, mais com a gente. Mas hoje a influência do mercado americano no México é muito forte, muito forte. Então ainda não é, o presidente ali atual não vê como, né, sendo ainda vantajoso. O próprio Peru, que está mergulhado no caos, questionou também. Disse o seguinte: são necessárias condições econômicas que não estão disponíveis atualmente. De fato, agora no momento, para você criar um mercado comum, um bloco, um reino com uma moeda única, não é favorável. Agora, nesse momento, não dá para fazer isso. Mas nós sabemos que um passo foi dado. Né? Os dois países vão começar a trocar mercadorias de forma comum com a moeda, sem abandonar a sua moeda única. E isso vai ser coisa que, com o passar do tempo, dando certo, e com o cenário internacional volátil, com o conflito na Ucrânia que vai piorar, vai se intensificar ainda mais, tá? E coisas como essa aqui acontecendo, aí, meu amigo, essas nações vão começar a pensar duas vezes, tá bom? Vão pensar duas vezes. Já expliquei, eu tenho vídeos no canal explicando como a China e a Rússia estão desenvolvendo, já desenvolveram um sistema de pagamento internacional comum para o BRICS. E só nos BRICS hoje já tem 17 nações pedindo para entrar para o BRICS. Vai se tornar um sistema comum. Existe hoje o SWIFT das nações ocidentais, vai existir o BRICS, um mercado comum, onde vai ter uma moeda comum que não é o dólar, e as nações vão começar a transacionar mercadorias, bens e serviços em uma moeda que não o dólar, sendo uma alternativa no mercado. E aí isso é o que vai fritar de vez e acabar com a hegemonia e o domínio internacional dos Estados Unidos, tá bom? Deixarei para vocês lerem essas matérias, para vocês entenderem que nós estamos aí apenas no começo, tá bom? Nós estamos dando passos em direção a um mercado comum que vai levar claramente meses ou alguns anos para se concretizar. Nós temos um tempinho aí pela frente. Espero que todos tenham entendido. Dúvidas, por favor, não deixe de comentar aqui nos vídeos. Compartilhe a informação, curta, se inscreva no canal, é importante para nós. Um grande abraço a todos, que Deus os abençoe.